Olá, pessoal! No episódio de hoje, vamos organizar de forma prática os principais tipos de fundações e o que a norma brasileira pede antes de escolher qualquer solução. E a base de tudo começa pelo solo, porque sem investigação geotécnica não existe decisão segura. Vamos passar por sondagem, classificação e pelos casos mais comuns de fundações rasas e profundas. Antes de pensar em sapata ou estaca, a primeira etapa é obrigatória: a campanha de investigação geotécnica preliminar com sondagens SPT, conforme a NBR 6484. A sondagem mostra a estratigrafia do terreno, os valores de resistência N a cada metro, o nível d'água e até camadas mais resistentes. Em outras palavras, ela define o cenário real do projeto. Isso muda completamente a tomada de decisão, porque não faz sentido adivinhar o comportamento do solo. A regra prática é simples e forte. O solo escolhe a fundação. Quando a gente conhece o perfil geotécnico, fica muito mais fácil evitar escolhas caras, inseguras ou mal dimensionadas. E a NBR 6122 deixa bem clara a classificação geral. Fundações rasas são aquelas em que a profundidade de assentamento é menor ou igual a 2 vezes a menor dimensão da base. Nelas, a carga é transmitida predominantemente por pressão na base. Já as fundações profundas aparecem quando a profundidade ultrapassa esse critério. Nesse segundo caso, a transferência de carga passa a combinar resistência de ponta e atrito lateral com o solo. Essa distinção é importante porque não se trata só de mais fundo ou menos fundo. Trata-se de como o esforço chega às camadas do terreno. A escolha depende do perfil encontrado na sondagem e das exigências da estrutura. Dentro das fundações rasas, as sapatas costumam ser as mais comuns e também as mais econômicas. Elas são indicadas quando as camadas superficiais apresentam boa capacidade de suporte. Há a sapata isolada, que atende um único pilar, a sapata corrida, contínua ao longo de paredes, e a sapata associada, usada quando pilares próximos fazem as sapatas isoladas se sobreporem. A vantagem é que a execução é relativamente simples e a inspeção é fácil, o que ajuda muito no controle da obra. Mas essa simplicidade não significa que ela sirva para qualquer terreno. Se o solo superficial não tiver desempenho suficiente, insistir em sapata pode gerar recalques e problemas futuros. Em situações mais exigentes, entram as fundações profundas, e uma solução bastante versátil é a estaca raiz. Ela é moldada em loco, armada em todo o comprimento e executada por perfuração rotativa com revestimento metálico recuperável. Depois, recebe argamassa sob pressão. O diâmetro varia entre 80 e 410 milímetros. E ela ainda pode ser executada inclinada. Outro ponto relevante é a capacidade de perfurar até rocha-sã, o que amplia o uso em casos de reforço de fundações existentes ou em locais com acesso restrito. Isso a torna muito útil em obras de reabilitação e espaços apertados. Já a estaca hélice contínua funciona com um trado helicoidal contínuo e o concreto é injetado sob pressão pela haste central durante a retirada do trado. Um detalhe importante é que o furo nunca fica aberto, então não há aquela janela de risco de desmoronamento que aparece em outros processos. Isso explica por que ela atravessa lençol freático sem grandes problemas e ainda mantém alta produtividade. Em termos de desempenho, pode alcançar profundidades superiores a 30 metros, o que a torna muito atraente para cargas elevadas e obras que pedem ritmo executivo rápido. É uma solução muito usada quando o terreno e o projeto exigem eficiência. Comparando os 3 tipos, dá para perceber bem as diferenças práticas. As sapatas têm custo mais baixo e costumam trabalhar em profundidades de 3 a 5 metros. A estaca raiz fica na faixa de 5 a 20 metros e se destaca em áreas de acesso apertado.
A hélice contínua pode atuar entre 10 e 30 metros, com alta capacidade de carga. Essa comparação ajuda a entender que não existe fundação melhor em abstrato. Existe a mais adequada para cada solo, cada carga e cada condição de obra. Por isso, o processo não deve começar pela preferência do projetista, e sim pelos dados do terreno e pelas limitações executivas do local. O fluxo de decisão, na prática, segue sempre a mesma lógica. Primeiro, vem a sondagem SPT. Depois, a análise do perfil do solo. Se a camada superficial tiver N maior ou igual a 15 e espessura suficiente, as sapatas podem atender bem. Se não tiver, é hora de avaliar alternativas profundas. E aí, o contexto pesa bastante. Para acesso restrito ou reforço de estrutura existente, a estaca raiz é uma escolha muito coerente. Já para cargas altas e presença de água, a estaca hélice contínua se destaca. A norma orienta esse raciocínio para que a fundação responda ao solo, e não o contrário. No fim, a mensagem principal é direta. A sondagem é obrigatória e vem sempre primeiro. Sem ela, não se escolhe fundação com responsabilidade. E respeitar a NBR 6122 é o caminho para unir segurança e economia no projeto. Obrigado por acompanhar e até a próxima!